Bom, conforme eu tinha combinado com vocês, o tema da nossa aula de hoje, o tema da aula é Primeira Lei de Mendel. Na última vez que nós nos encontramos, nós passamos os conceitos de genética. Eu espero que esteja aí tudo bem fresco, que a gente vai usar bastante eles agora, para a gente poder falar sobre esse tema bem bacana, ok? Eu tinha pedido para vocês pegarem a apostila de vocês, para poderem acompanhar por lá. O conteúdo está todo aqui nessa apresentação, nessa aula, e vamos lá para a gente não perder tempo. Para falar sobre Mendel, o chamado popularmente aí de pai da genética, a gente tem que entender um pouco do trabalho que ele fez, um pouco do trabalho que ele realizou. Lembrando que eu vou estar falando um pouco com vocês aqui de algo que ele fez nos anos 1800, né, aproximadamente ali 1850, ele fez o trabalho de 1843 ele começou, para ser bem exato, né? Então nós estamos falando de uma época em que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha microscópio, quer dizer, até tinha um microscópio, mas não era tão avançado como o de hoje, não tinha análises químicas como a gente utiliza hoje para estudar genética. Então, todo o trabalho dele foi baseado em cruzamentos de seres vivos, ok? E a gente vai discutir quais os seres vivos que ele trabalhou aí na próxima aula. Então, se a gente vai falar de cruzamento de seres vivos, eu preciso só lembrar um conceito bem simples para vocês, que é a questão da formação de gametas. Alguém lembra aí para mim o que são os gametas, por favor? Pô, terceiro ano, não estou vendo ninguém. Bom, só para lembrar então, os gametas, eles são as células reprodutivas dos seres vivos. Nós vimos que existem dois tipos de células no corpo, que são os gametas e as células somáticas. O que diferencia, no caso, vamos falar do ser humano para ficar mais contextualizado. O que diferencia os gametas das células somáticas nos seres humanos? Bom, para começar, as células somáticas do nosso corpo são células diploides, ou seja, são células que apresentam cromossomos homólogos. E o que acontece? Nessa imagem que nós temos aqui, está ilustrado aqui dois cromossomos homólogos, e esses risquinhos aqui representam os genes desses cromossomos. Então, só para a gente poder ilustrar, eu vou marcar aqui para vocês esses dois genes. Nesse caso, nós estamos falando aqui em genes diferentes. Na última aula, nós lembramos que quando os meus cromossomos homólogos possuem genes no mesmo loco aqui diferentes, nós estamos falando em cromossomos, em células heterótrofas para esse tipo de gene. Então, acontece, no nosso corpo, uma célula diploide, ela vai sofrer um processo de meiose, e essa meiose vão formar o quê? Vão formar 4 novas células. O que diferencia essas 4 novas células da célula mãe é que as novas células serão todas haploides, ou seja, elas terão apenas um dos cromossomos da célula mãe, ok? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: no caso, nós estamos falando de uma célula heterótrofa, ou seja, uma célula heterótrofa. Estou com heterótrofa na cabeça porque acabei de sair de uma aula disso, desculpa. Uma célula que tem dois alelos diferentes. Ok? Nós temos aqui um azão representando um alelo dominante e um azinho representando um alelo recessivo. E o que acontece? Quando eu formo meus gametas, se eu tenho alelos diferentes, eu sempre vou formar metade dos meus gametas com um tipo e metade dos meus gametas com outro tipo. Isso tem que estar fixo na nossa mente quando nós vamos estudar Mendel. Então, se eu tenho no mesmo cromossomo
alelos diferentes em um mesmo loco, do mesmo gene, os gametas serão 50% de um tipo e 50% do outro tipo, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Não? Beleza. Então, aqui nós temos, deixa eu usar o termo correto, né? Genes heterozigóticos, não tem nada a ver com heterótrofos, né? Heterótrofo tem a ver com alimento. Heterozigóticos, que são diferentes. E o que acontece? A brincadeira, existem sim diversas maneiras, deixa eu só explicar isso, existem diversas maneiras de se ensinar genética mendeliana, genética de Mendel, ok? Eu optei pela maneira direta, que é onde a gente já vai para o modo com que se trabalha, e depois a gente entra nos conceitos dele, ok? Eu acho que assim, para um terceiro ano que já estudou esse conteúdo, é mais uma revisão, é mais fácil esse estudo. Então, a brincadeira no estudo da genética é exatamente brincar com esses gametas aqui. Brincar com as probabilidades de se formar um indivíduo. Para fazer esse tipo de trabalho, a gente sempre vai estar utilizando, eu particularmente gosto muito de trabalhar com isso, que é o quadrado de Punnett. Quadrado ou quadro de Punnett. As duas definições estão corretas, ok? Punnett foi um biólogo, né, um geneticista, e ele criou esse quadro aí nos anos aproximadamente em 1950 para facilitar o estudo de genética. E como que funciona isso, né? O quadrado de Punnett, ele é um jogo da velha, né? Duas linhas separando as colunas e duas linhas separando as linhas dessa tabela. O que acontece? Aqui nas extremidades, então, do quadrado de Punnett, para a gente lembrar, nós dividimos ele em linhas e colunas. E eu escolho onde eu quero colocar cada indivíduo. Por exemplo, aqui eu pego o indivíduo feminino, lembrando que esse aqui é o símbolo do feminino, e eu vou colocar aqui nesta linha as características genéticas do indivíduo feminino. E eu pego o indivíduo aqui e eu coloquei, por exemplo, o meu indivíduo feminino aqui, ele é um indivíduo com gametas heterozigóticos. Então, se a célula mãe desse indivíduo feminino aqui é uma célula que tem heterozigótica, que tem um gene azão e um gene azinho, conforme nós vimos anterior, ela vai formar gametas, ou seja, óvulos com azão e 50% de óvulos com azinho. Então, o que eu vou colocar aqui em cima são os tipos de gametas que eu vou formar. E aqui na coluna, eu venho e coloco as informações do indivíduo masculino. Mesma coisa, quais informações? Os tipos de gameta que esse indivíduo vai ter. Eu peguei aqui também um indivíduo heterozigótico, para facilitar o nosso estudo. Então, olha só, o indivíduo aqui, se ele é heterozigótico, ele vai ter um alelo aqui dominante, nesse exemplo, e um alelo recessivo. Então, olha só, esses são os dois gametas que o indivíduo feminino vai ter, referente àquele gene. E esses aqui são os dois gametas que o indivíduo masculino vai ter, referente ao gene que nós estamos estudando. A brincadeira é simplesmente ver os tipos de cruzamento que eu posso ter. Por exemplo, no caso do feminino, esse gameta que tem o azão, ele pode fecundar aqui com este gameta que também tem um azão. No caso, eu vou formar um indivíduo homozigótico. Eu junto esse com esse, eu vou formar um indivíduo homozigótico dominante, azão, para esse determinado gene. Ou eu posso pegar este gameta com este gameta. Se esse gameta for fecundado por este gameta, eu vou ter um indivíduo azinho. Se for este e este, eu vou ter um indivíduo azão. E se for este gameta com este gameta, eu vou ter um indivíduo azinho. Então, a genética mendeliana é uma genética de brincar com as probabilidades, ok? É claro que ela é um pouco mais complexa do que isso e a gente vai deixar ela um pouco mais difícil aí no decorrer da aula, tá bom? Tô brincando, gente, não vai ficar mais difícil não, prometo. Meu trabalho é facilitar aqui a vida de vocês. Para a gente entender esse conceito, um exemplo bem utilizado na genética
é o exemplo da moeda. Olha só, vamos supor aqui, olha, eu pego duas moedas. Uma moeda representa o gameta masculino e a outra moeda representa o gameta feminino. E a moeda, ela tem dois lados. E terceiro ano, montando a aula de vocês, eu descobri que o lado da moeda que tem o número é que é a cara. E o lado que tem o rosto é que é a coroa. Vocês acreditam nisso? Para mim era o contrário. Tá? Fui pesquisar até a história do porquê é chamado de cara ou coroa. Pra vocês terem uma ideia de como que é essa aula que me levou a estudar coisas novas. Então, aqui eu tenho a cara da moeda, que é a parte da frente, e aqui eu tenho a coroa. A coroa porque antigamente aqui eram colocados imagens da realeza, e a realeza era conhecida como a coroa. Okay? Curiosidade aí para vocês, tá? Então, olha só, eu tenho uma moeda de 25 centavos dourada e uma de 25 centavos prateadas, representando os gametas. Então, olha só, brincando aqui de cara ou coroa, eu posso brincar. Quais são as possibilidades dessa moeda aqui dar cara e essa aqui dar cara também? Qual a possibilidade dessa aqui dar coroa e essa dar cara? E a gente vai jogando e brincando com as possibilidades, ok? Então, por exemplo, a moeda que é dourada, ela tem 50% de chance, ou meio, né, de chance de dar cara e 50% de chance, ou meio, de dar coroa. Mesma coisa ocorre com a outra moeda, 50% de coroa e 50% de cara. Agora, a chance dessa daqui dar cara, dessa aqui dar coroa e essa também coroa é de 1/4 ou 25%. A chance dessa dar cara e essa coroa é também de 25%. Essa e essa 25% e essa 25%. Então, para ilustrar a possibilidade dos gametas cruzarem, essa brincadeira da moeda eu acho que ela ilustra muito bem. Então, a genética mendeliana é a genética das probabilidades. Qual a probabilidade de um determinado gameta com um gene fecundar um outro gameta com um determinado gene para formar um indivíduo com uma certa característica? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tem alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Por enquanto está de boa. Por enquanto está de boa? Maravilha! Ainda bem que vocês falaram por enquanto, hein? Vamos lá. Então, vamos entender um pouco, na prática, o que era o trabalho que Mendel fazia, né? Mendel trabalhou com muitos seres vivos, muitos mesmos, ok? Ele era apaixonado, inclusive, por insetos, ele trabalhou muito com abelhas, trabalhou muito com plantas. Na verdade, o que levou ele a estudar a genética era a paixão que ele tinha pelas plantas. Mas Mendel, ele trabalhou com uma planta específica que foram as ervilhas, ok? Ele trabalhou, tem vários motivos para ele ter trabalhado com as ervilhas. Entre os motivos desse trabalho dele está o fato delas terem um crescimento muito rápido, está o fato delas terem várias variedades na natureza e o fato também dele poder estudar em 3 a 4 gerações de ervilhas em um único ano. Então, muitos foram os fatores que ajudaram ele aí. E também o mosteiro lá onde ele morava tinha um jardim cheio de ervilha, então isso ajudou bastante ele. E o que acontece? Ele pegou para trabalhar 2 grupos, ou melhor, 2 espécies de ervilhas com características distintas. Então, olha só, ele pegou uma espécie de ervilha que tinha lá uma casca lisa, com um grão amarelo, uma casca cinza, uma vagem da ervilha inflada, com uma cor verde, que tinha um crescimento de flores axilar, ou seja, que cresce aqui nas laterais, e uma planta que era alta. Ele pegou um outro grupo da mesma espécie, só que com características diferentes.
onde o grão da ervilha era rugosa, um grão era verde, a sua casca era branca, a sua vagem era comprimida, tinha uma coloração amarela, as flores cresciam na região terminal, ou seja, na ponta, só que a planta ela era pequenininha. Então, olha só, ele pegou dois grupos de uma mesma espécie, né, duas subespécies de ervilhas para fazer o cruzamento entre elas. Aqui eu já adianto para vocês, essas características definidas nessa espécie de ervilha eram características dominantes. E as características desta planta eram todas características recessivas. E ele cruzou todas elas. Na próxima tela eu vou mostrar para você os resultados de todos os cruzamentos que ele fez. Mas para trabalhar aqui, eu vou pegar um único exemplo do que ele trabalhou. Eu escolhi aqui a gente trabalhar com as ervilhas referente à cor da semente, ok? Então aqui, por exemplo, ele pegou um pé de ervilha onde os seus grãos eram amarelos e um grão de ervilha que eram verdes. Acontece que todas essas plantas que ele pegou para trabalhar tinham as suas características puras. Como assim, professor? Quer dizer que elas nunca tinham sido cruzadas com alguma outra espécie diferente. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui o pessoal mandando mensagem, mas acho que já resolveram aí. Então, essas espécies que ele pegou para trabalhar eram espécies puras. Então, eram espécies que nunca tinham sido cruzadas por nenhum outro indivíduo com característica diferente. Por isso, esses indivíduos receberam o nome de geração P. Geração P, então, de geração pura, ou, em alguns livros, podem aparecer como geração parental. E o que ele fez? Ele cruzou, então, esses dois indivíduos. Bom, para fazer esse cruzamento, nós acabamos de aprender que a gente vai utilizar, então, o quadrado de Punnett, ou quadro de Punnett, onde eu vou colocar aqui na linha as minhas ervilhas amarelas, os genes das minhas ervilhas amarelas, e aqui na coluna os genes da minha ervilha verde, os genes referente à cor do grão, ok? Então, se nós vimos aqui que a ervilha amarela era uma ervilha dominante, ela vai ter, então, os seus alelos dominantes. Ela vai ser homozigótica dominante, conforme nós vimos isso na última aula. E a ervilha verde, já que ela é recessiva, eu vou representar aqui pelas letras minúsculas. Então, ela vai ser uma ervilha com características homozigóticas recessivas. Bom, fazendo o cruzamento, quais são os resultados que eu vou ter de genótipo? Aqui eu vou ter o genótipo, então, azão-azinho. Aqui eu vou ter o genótipo azão-azinho, o genótipo azão-azinho e o genótipo azão-azinho também. Bom, eu peguei, então, dois indivíduos homozigóticos e formei apenas indivíduos heterozigóticos. E quando Mendel fez isso, para surpresa dele, o que ele encontrou é que todos esses indivíduos que nasceram eram amarelos. Então, esse trabalho deu para ele uma amostra de que os descendentes desses dois grupos puxavam apenas características deste daqui, que era dominante. Bom, para esse grupo, para essa geração que Mendel formou, ele deu o nome de geração F1. Então, o terceiro ano, qual é a característica de uma geração F1? Todo e qualquer experimento mendeliano de cruzamento, a geração F1, a característica é que todos os indivíduos são heterozigóticos, ok? Então, característica de geração F1, 100% de indivíduos heterozigóticos. Bom, e o que Mendel fez então? Mendel pegou duas plantas dessa, que nasceram amarelas, e cruzou entre si, ok? Quando ele cruzou elas entre si, ele gerou uma nova geração, que ele deu o nome de geração F2. E o que acontece? Colocando aqui esse cruzamento de Mendel dentro do quadrado de Punnett, então nós temos aqui uma amarela
lembrando aqui que nesse caso, ambas são heterozigóticas. Então aqui eu tenho azão, azinho, azão, azinho. Ou seja, esta ervilha amarela vai formar 50% de gametas azão e 50% azinho. Essa ervilha amarela vai formar 50% de gametas azão e 50% de azinho. E quando eu faço o cruzamento, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter estes genótipos, ok? Ou seja, azão, 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 azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. E para surpresa de Mendel, quando ele formou a geração F2, ele se surpreendeu por quê? Porque reapareceu aqui na geração F2 o fenótipo verde. Então, o fenótipo verde ele desapareceu na geração F1 e reapareceu na geração F2. Só que ele apareceu em menor quantidade. Então, quando nós estudamos genética mendeliana, o que vai importar para a gente é sim fazer todo esse trabalho da geração P para F1, da F1 para F2, mas o que vai importar para a gente como resultado são os descendentes da geração F2. E aqui, quais foram os resultados da geração F2 no trabalho de Mendel? Os resultados são esses daqui, ó. Esses são os indivíduos F2. Ele teve aqui, como resultado, uma proporção de 3 amarelas e uma verde. Na prática, nós chamamos essa proporção de 3 fenótipos dominantes para um fenótipo recessivo, nós chamamos popularmente de proporção 3 para 1. Pode acontecer de você achar a proporção 3/4 para 1/4 ou proporção 75% e 25%. Na prática, a partir de agora, eu só vou chamar isso daqui de proporção 3 para 1. O que isso quer dizer? Para cada 3 dominantes nasceram um recessivo. Ok? Mas assim, vamos pensar. Isso daqui é que nem a brincadeira da moeda, de jogar e pegar, jogar e pegar. Uma pergunta, o terceiro ano. Eu joguei uma moeda para cima e peguei. Qual a probabilidade daquela moeda dar cara? Alguém responde aí para mim? 50%. Bem colocado. Eu tenho 50% de chance daquela moeda dar cara e 50% dela dar coroa. Aí eu pergunto, se eu jogar essa moeda para cima 10 vezes e pegar 10 vezes, eu vou ter exatamente 5 caras e 5 coroas? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso dar 6 de um e 4 do outro. Eu posso dar, às vezes, 9 de uma e uma só da outra. A probabilidade é pequena, mas pode. Isso é matemática. A gente estuda probabilidades. Não quer dizer que aquele resultado vai ser real. Então, quando Mendel fez esse trabalho, não quer dizer que para cada 4 plantas, 3 nasciam amarelas e uma nascia verde. O que ele teve que fazer? Ele teve que repetir esse experimento centenas de vezes para chegar em algum resultado que ele queria. E aqui eu vou mostrar uma tabela para vocês, que são os resultados que Mendel teve com esse trabalho. Esses daqui são valores reais. Então, olha só, a gente brincou ali com a cor dos cotilédones. Lembrando que o cotilédone é o grão, é onde ele armazena ali os nutrientes. Olha só, quando Mendel fez os cruzamentos, ele teve na geração F2 8.000 grãos para se calcular. Desses 8.000 grãos, ele teve 6.022 amarelos e 2.001 verdes. Não deu uma proporção exata de 3 para 1. Se fosse, seria aqui aproximadamente, 6.000 para 2.000. Mas se eu dividir esses dois, 6 e 22 dividido por 2.001, eu vou ter uma proporção de 3,01. Ok? Então a gente trabalha com probabilidades. Eu tenho mais chance disso acontecer do que isso. Ok? E olha só o resultado que ele teve com todos. Aqui com a forma da semente, olha aqui, olha, com a textura da vagem, com a altura da planta. Então a amostragem dele foi ele foi repetindo o experimento para cada vez ele ter um resultado mais preciso. E o que é interessante quando a gente vê, olha só, o trabalho com a cor dos cotilédones foi o trabalho que ele teve a maior quantidade de exemplares, a maior.
Por isso o resultado ficou muito próximo de 3:1. Olha, 3,01:1. Então ficou muito próximo. Já os que ele pegou uma menor amostragem, olha só, que foi a cor da vagem, ele só tinha 580 resultados. O resultado já não ficou tão próximo de 3:1. Ficou 2,82:1. Então, a genética, a gente estuda as probabilidades, ok? De quantos dominantes eu vou ter para quantos recessivos, para quantos fenótipos dominantes, para quantos fenótipos recessivos. Quanto maior a minha amostragem, mais preciso o resultado. Lembrando que Mendel fez isso por 7 anos da vida dele. Então, ele teve uma amostragem muito boa para trabalhar. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Não. Maravilha. Bom, acontece, galerinha, que esse foi o resultado desse trabalho. Quer dizer, então, que toda vez que eu fizer cruzamento entre os indivíduos, é isso que vai acontecer? Não necessariamente, tá? Antes de eu colocar algumas exceções, vamos entender, então, o que a lei de Mendel quer dizer com esses resultados aqui. Então, a primeira lei de Mendel, ela é chamada de lei da segregação. O que é isso, lei da segregação? Bom, Mendel, então, com esse trabalho, ele percebeu que todo indivíduo carregava em si 2 fatores que determinavam uma certa característica. Esses fatores a gente sabe hoje que são os genes, são os alelos dos genes. Então, todo gene vai ter 2 alelos. E que, quando ele vai formar os gametas, esses alelos, esses genes, se separam em proporções iguais. Por isso que é chamada também de lei da segregação. Segregar quer dizer separar. Então, olha só, nós temos aqui uma planta que faz hermafroditismo, ou seja, ela forma tanto gameta masculino quanto feminino. E essa planta ela também faz autofecundação. Então, olha só, essa única plantinha aqui, ela vai formar os seus óvulos e os seus espermatozoides. Os seus espermatozoides não. Os seus óvulos e os seus grãos de pólen. Espermatozoide é para animais, desculpa. Até o óvulo aqui está errado também, mas tudo bem, já está escrito aqui, já era. Então ela vai formar 50% vai formar seus gametas femininos e seus gametas masculinos. Já que ela é uma planta heterozigótica, 50% de seus gametas femininos vão ser dominantes e 50% é recessivo. Já que o grão de pólen veio de uma estrutura heterozigótica, também vai formar 50% de dominante e 50% de recessivo. E as probabilidades deles se cruzarem são iguais para todas. Este óvulo com este grão de pólen é de 25%. Este com este também é de 25%. E assim por diante. Ok? Então, a lei de Mendel fala da segregação dos alelos. É basicamente isso. Tranquilos? Só que acontece, na lei da segregação, nós vamos ter também outros exemplos de dominância nos indivíduos. Então, não é todo cruzamento que eu fizer vai dar o mesmo resultado. Então, eu posso dizer para vocês que nem tudo são flores nas leis de Mendel, mas agora vai ser. Então, vou pegar aqui um outro exemplo de plantas que fazem um cruzamento com resultado um pouco diferente. Essa daqui é a flor chamada boca de leão. E eu tenho aqui a boca de leão, que é vermelha, uma geração P que é vermelha, e uma boca de leão que tem a geração P, é branca. E o que acontece? Nós sabemos que a vermelha ela é dominante e a branca ela é recessiva. E aqui, galerinha, se eu fizer o cruzamento entre essas duas, eu vou ver o seguinte. Eu tenho aqui, então, a formação da geração F1. Vou cruzar a vermelha, que só forma gametas dominantes, com a branca, que só forma gametas recessivos. Então, quando eu fizer esse cruzamento, os genótipos que eu vou ter vão ser esses. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Lembrando que a característica da geração F1 é que 100% dos indivíduos são heterozigóticos. Só que, no caso do exemplo da boca de leão, os meus fenótipos
serão diferentes. No caso da boca de leão, os meus fenótipos serão flores rosas. E se eu pegar aqui, então, dois indivíduos de flores rosas e cruzar entre si, para formar a geração F2, eu vou ter, então, aqui o cruzamento de rosa, que é heterozigótico, e rosa, que é heterozigótico, e eu vou formar este fenótipo. Então, aqui vai reaparecer os fenótipos vermelhos e brancos, ok? Então, percebam que aqui a minha proporção já é um pouquinho diferente. Aqui eu vou ter uma proporção de uma dominante, que é azão-azão, duas heterozigóticas, que são rosas, e uma branca. Aqui eu vou ter uma proporção de 1:2:1. Nesse caso, onde os indivíduos heterozigóticos apresentam um fenótipo intermediário, ou seja, não é branco e nem é vermelho, é um intermediário que ali dá uma cor rosa. Essa dominância, ela é chamada de dominância incompleta. Então, olha só, na primeira lei de Mendel, a dominância incompleta ela vai ter uma proporção de 1:2:1, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não. Eu tô entendendo. Um outro exemplo, eu só tenho 5 minutos aqui, mas dá tempo. Um outro exemplo de dominância que eu tenho na primeira lei de Mendel, ela ocorre, como exemplo que eu vou utilizar aqui, nos animais bovinos. Então, olha aqui, eu peguei dois animais, um é preto e o outro, ele é pardo, ele não apareceu muito bem a cor aqui, tá meio cinza, né? Vamos chamar de cinza, tá mais fácil assim. Então, eu tenho dois animais, duas vaquinhas aqui, duas vacas não, né? Tem que ser uma vaca e um boi. Então, eu tenho aqui dois animais bovinos, um boi pretinho e uma vaca cinza. Só que, quando eu faço o cruzamento desses dois animais de geração P, que são animais puros, eu vou formar a geração F1 dessa maneira. Então, eu vou ter aqui o indivíduo que é preto, que é azão-azão, e o indivíduo que é cinza, que é bezão-bezão. Professor, por que você não pôs letra minúscula, mas você pôs uma letra diferente? A gente vai descobrir daqui a pouco. Quando eu faço esse cruzamento, eu vou ter este genótipo. Okay? Lembrando, geração F1 é 100% heterozigótico. Mas quando a gente faz esse cruzamento, a cor que os animais da geração F1 vão ter são diferentes. Olha só. Eu vou ter animais que carregam os dois fenótipos ao mesmo tempo. Eu vou ter animais pretos com manchas cinzas. Então aqui eu já apresento um modo diferente de dominância, onde as duas características aparecem. Nesse caso, quando eu pego esses dois animais para cruzar entre eles, eu vou formar a geração F2 e eu faço o cruzamento desta maneira aqui. Quando eu faço o cruzamento, eu vou ter estes genótipos, mais uma vez. Azão-azão em 25%, azão-bezão em 50% e bezão-bezão em 25%. Aqui vai reaparecer os fenótipos preto e branco, ok? Então, olha só que legal. Aqui eu vou ter também a proporção 1:2:1, que parece a dominância incompleta. Só que o modo como o fenótipo aparece é diferente. Aqui, quando eu junto indivíduos de geração P e formo indivíduos mesclados geneticamente, indivíduos heterozigóticos, eu não vou aparecer uma ou outra, eu vou aparecer as duas ao mesmo tempo. Ou seja, nesse caso, eu não tenho um gene que domina mais do que o outro. Os dois dominam por igual. Quando isso acontece, eu vou formar um tipo de dominância chamada de codominância, ok? Alguma dúvida sobre o que é uma codominância? Não? Então, olha só, quando a gente fala da primeira lei de Mendel, eu posso ter uma dominância completa, como nós vimos lá na ervilha, que ocorre com os indivíduos que apresentam um fenótipo de um dos pais, ok? Nesse caso, eu esqueci de colocar aqui a proporção. Na dominância completa, a proporção é de 3:1. Já na dominância incompleta, é quando aparece um fenótipo intermediário.
Não é vermelho e não é branco, é rosa. É como se fosse uma mistura ali dos dois, é um intermediário ali no meio. Nesse caso, meus indivíduos vão ser proporção 1:2:1. Já na codominância, eu vou ter os dois fenótipos simultâneos, na proporção 1:2:1 também. O que vai diferenciar a dominância incompleta da codominância é o modo com que o fenótipo vai aparecer, ok? Galerinha, dúvidas, perguntas até aqui? Não. Não. Tranquila a aula? Sim. Ah, Uhum. gente, É bem legal essa parte. Oi? Essa parte é muito legal. Ah, eu gosto também. Para mim, na parte de biologia, a genética É a parte que eu mais são as gosto. preferidas. Eu também. Bom, gente, então, eu vou encerrando aqui a aula, tá? Uhum. Se vocês ficaram com dúvidas de alguma coisa, quiserem saber alguma coisa a mais referente ao conteúdo, vocês me chamam lá pelo chat,